O deputado federal por Minas Gerais, Zé Silva, ele fala sobre o projeto 4371 de 2020, que atualiza a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é o PENATER, que está na Lei 12.188 de 2010. O texto já está em tramitação na Câmara e é com ele que eu vou conversar agora. Deputado, boa tarde, prazer recebê-lo aqui, mesmo que à distância, aqui no Sucesso no Campo. Está falando de onde hoje? É um prazer falar com você. Estou falando da capital mineira, estou falando de Belo Horizonte. Estive aí em 2019, né? Na abertura da colheita. Ministra Tereza, cidade região altamente desenvolvida, que é Jataí. Sou vizinho de vocês, né? Sou lá da beira do Rio Paranaíba, da barranca do Rio Paranaíba, de Carneirinho, né? Um lugar onde encontra ali 4 estados muito fortes no agronegócio brasileiro, que é Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. É um prazer falar com você de um assunto tão importante para o nosso agronegócio brasileiro. Deputado, quando a gente vai falar dessa questão aí de programa de extensão, programa de assistência, essa política que é dada à agricultura familiar, a pequeno produtor, nem todo pequeno é agricultor familiar. Afinal de contas, esses nomes, essas expressões, elas não precisam ser melhoradas para que a sociedade também tenha uma visão melhor de quem produz? Bom, um ponto que eu acho, e tem muita defesa que eu faço, aliás, eu fui para a política no Congresso Nacional, levando na minha bagagem esse desafio. Porque no Brasil tentou-se dividir o indissociável, tentou dividir o que não pode dividir. Eu falo, quando você chega na venda, na zona rural, na mercearia, no supermercado, qualquer lugar, se tem um produto que foi produzido na roça, produzido no campo, ele é agronegócio. Só que essa tese que eu levo na frente parlamentar da agropecuária, no Congresso Nacional, é de que existem 2 vocações. Tem aquela agricultura que é uma propriedade maior, propriedade de grande porte, utiliza mais máquinas porque elas são de culturas com foco para o mercado internacional, que é a agricultura não familiar. E tem até essa vocação importantíssima para a balança comercial brasileira. Isso representa 16%, 17% dos nossos produtores rurais. Os outros produtores rurais, que é classificado segundo a Lei 11.326 de 2006, que é a agricultura familiar, porque pelo tamanho da propriedade, a sua vocação, que ela produz para o mercado interno, que representa 84% dos mais de 5 milhões de agricultores, essa sim é a agricultura familiar, mas tudo é agronegócio. Então o Brasil, quando vamos falar, fecha o caixa no final do ano, do que produz no campo brasileiro, tudo é agronegócio. Então, o que a gente faz? A maneira do governo tratar é que é diferenciada. Por exemplo, um produtor de soja ou de milho ou qualquer produto que ele tem um investimento, uma propriedade de grande porte, ele tem condição de contratar, por exemplo, assistência técnica. O produtor de pequeno porte, a sua propriedade menor, que também é competitiva, usa a pesquisa da Embrapa, usa a pesquisa das universidades, ele, para contratar, e eu vou desmistificar isso nesse meu projeto de lei, aí sim, ele não tem, às vezes, a condição de contratar ali um técnico, um extensionista, um veterinário, um agrônomo, um técnico agrícola. Mas ele pode formar uma cooperativa também e fazer isso. Então, essa história de agricultura familiar e agronegócio está errado. Tudo é agronegócio. Um produz com foco na exportação, que é agricultura não familiar, e os outros produzem com foco no mercado interno, tão competitivo quanto são os demais, mas que precisam de tratamento diferenciado do governo federal e estadual. Nesse tratamento diferenciado, a gente pode colocar, aí daqui a pouquinho a gente trata dessa parte da assistência, até aquela questão do crédito, porque, por exemplo, se eu quiser colocar tudo igual, colocar 50 mil de crédito para um produtor de soja, ele não vai nem atrás, porque isso aí ele paga só em taxas. Exatamente. Todas as políticas do governo, quando eu falo política pode ser o financiamento, pode ser a compra dos produtos, pode ser o financiamento de máquinas, eles são segmentados, né? Eu tenho um produtor que às vezes compra uma máquina para colher soja, que custa 1 milhão, um pouco mais ou um pouco menos, e sendo que com a propriedade de pequeno porte, ele utiliza mais a mão de obra ali
dele, com a sua família, ou contrata também mão de obra, ele pode ter uma máquina de menor porte. Então, isso, na linguagem moderna, customizar, e na linguagem nossa da roça, eu vou adaptar ao tamanho da minha propriedade o que eu preciso fazer. Por exemplo, pecuária de leite, que é muito importante. Eu posso ter uma ordenhadeira com 2 latões, onde eu vou empurrar ela com o meu carrinho ali para ordenhar 10, 15, 20 vacas, 30 vacas, e tem o outro que tem uma plataforma automática que tem 15 vacas, ela chega automaticamente ali. Tá? Então, tudo isso é segmentado de acordo com essa classificação do investimento do produtor e da sua vocação. Acho que essa da ordenha foi perfeita para a gente colocar ali que tem que ter esse tratamento diferenciado. E quando a gente fala da assistência técnica, como você mencionou, o produtor de grandes, de uma extensão média a grande, ele já se programa com um consultor, com uma contratação. E quando é o grande, ele já tem as suas consultorias muito específicas. Mas daí a gente tem aquele que, de um médio baixo ao pequeno, que ele precisa de um suporte. Se ele tiver que pagar por esse suporte, ele não tem condição de renda, porque o ganho dele é pequeno, considerando esse volume que passa por ali. Como que essa lei vai trabalhar essa disponibilidade? Bem, então essa lei que trata da Política Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, primeiro a gente diferencia. Na assistência técnica é quando um agrônomo, um extensionista vai lá e, por exemplo, regula a plantadeira, vê quantos grãos vai cair por metro e quantos gramas de adubo. Isso é assistência técnica. Esse é o ATER. A extensão rural, essa é a assistência técnica. A ATER é assistência técnica e extensão rural. Então, a assistência técnica é quando ele vai regular a plantadeira, né? Uhum. Então, fica bem objetivo. Quantos grãos vai cair por metro e quantas gramas de adubo. Esse, ele vai lá, regulou e vai embora. A extensão rural, e eu coloco isso, eu deixo isso muito claro, que tem 72 anos que foi criada e começou em Minas Gerais, é uma educação. É uma educação como o professor chega na sala de aula e vai orientá-lo, orientar o produtor rural a fazer uma atividade agrícola ali. Só que é uma educação não formal, não tem sala de aula. A sala de aula é as plantações, ali os bairros rurais, as comunidades rurais. Então, tem um curso, chega ali, reúne um grupo de produtores rurais. Então, essa é a diferença da assistência técnica e extensão rural, que é o primeiro ponto que eu me detenho num quesito da lei, diferenciar a assistência técnica da extensão rural. Então, a extensão rural, ela tem que ser continuada, ela nunca vai terminar. Por que ela nunca vai terminar? Eu vou lá, oriento um produtor, falando do milho. Ele colocou antigamente que eu falo, quando eu formei há 32 anos, eu colocava lá a linha do milho, uma distância da outra de 90 centímetros, 5 grãos por metro. Hoje não, hoje a pesquisa foi melhorando, eu fui melhorando as plantas, hoje eu já coloco 70 centímetros, às vezes 6, 8, 10 plantas por metro. Então, ou seja, a educação ela vai modernizando, como é na escola também. A gente começava fazendo, a professora, por exemplo, na zona rural, quando eu comecei a estudar, ela passava o ponto, na verdade, da lição no caderno. Agora não, tem lousa digital, porque depois do caderno vem a lousa com giz, vem a lousa digital. Então, a extensão rural é uma educação não formal. E a assistência técnica é diferente, ela é feita de um produto específico. É igual você pega um telefone desse, se eu levar na assistência técnica, ele conserta e te devolve. Se eu levar na extensão rural, ele vai te ensinar a usar. A usar, ou seja, e depois você vai poder fazer sozinho. Isso até um ex-secretário nacional da Agricultura Familiar, meu colega Gileu Martins, cita esse exemplo. E é muito claro para a gente que usa esse aparelho sempre. Então, aí você vai, não, eu não preciso mais, agora eu sei fazer. Então, a extensão rural é uma educação que ensina as pessoas a fazerem. E a assistência técnica vai, cumpre, regula a máquina e tem que voltar todos os anos. Então, é o primeiro ponto da minha luta. Então, aí, em cima desse exemplo, com o celular, não pode parar a extensão, porque na hora que você trocar de celular, vai precisar aprender de novo. Vai ter que continuar estudando. Ensinar de novo, exatamente. Isso é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto que eu coloco. O outro ponto que eu vou colocar também, que está nesse meu projeto de lei, é um tema que se tratava na política, falava da tal da soberania nacional. Quando eu falo de soberania, quando chega na roça, eu quero saber se é comida da sustância, né? Ou seja, se ela vai sustentar a pessoa. Então, sustentabilidade na roça eu uso muito isso. Não, o que é sustentabilidade? Tem sustância, né? Eu comi, a alimentação está boa e eu vou ficar
Estou satisfeito. satisfeito ali com aquela comida. Então, eu estou também colocando abastecimento e segurança alimentar. O que é abastecimento? Eu ter produtos que são produzidos ali da roça, sem depredar o meio ambiente, o produtor pode comer com tranquilidade que ele tem qualidade e também isso é segurança alimentar. Então, é outro ponto que eu me detenho. Um outro ponto que é fundamental e às vezes as pessoas começaram a debater o projeto comigo também nas redes sociais é o seguinte, eu tiro da política uma trava que ela tinha. E qual que é essa trava? Eu disse o seguinte, esses 84% que são agricultores familiares, que você disse inicialmente, não tem a renda com um aporte, com capacidade para contratar o seu agrônomo, então esses continuam sendo responsabilidade do governo federal, lá na Constituição Federal de 88, que eles têm que receber assistência técnica gratuita de qualidade. Os demais produtores, que são os grandes produtores, os de grande porte, os médios, que são não familiares, esses sim, eles têm a lei da liberdade, né? Porque a gente não precisa proibir ninguém, dá liberdade de contratar assistência técnica e extensão rural. Então, esse é um outro ponto que eu coloco muita clareza na lei. Então, quem está nos acompanhando, alguns me questionaram, por exemplo, o Gustavo, ex-presidente da Emater, um colega também lá do Vale do Jequitinhonha também me questionou, mas vai tirar a gratuidade? Não, continua, a Constituição é a carta magna do país, é a lei mais importante do país, obrigando o governo federal a colocar recursos para assistência técnica e extensão rural gratuita para os agricultores familiares. Os demais têm a liberdade, a lei não atrapalhar, fala o governo, quando não atrapalha já ajuda, então minha lei faz isso. E um outro ponto também é da tal da agricultura 4.0, né? Então, hoje, você acompanhou muito bem, nós já falamos sobre isso, inclusive lá na Frente Parlamentar da Agropecuária, sobre a conectividade rural. Então, o que é a conectividade rural? Chega a internet, banda larga, de qualidade. O que essa internet vai fazer? Ela vai permitir, por exemplo, que o produtor tenha câmeras na sua propriedade e cuidar da segurança. Mas falando da produção agrícola, eu vou poder ter um trator meu, né, da comunidade, da associação, ou do grupo de produtores rurais, ligado num aplicativo do próprio telefone dele, que ele vai poder ver a quantidade de adubo que cai em cada cova, junto com cada semente, de acordo com a planta. Então, nós estamos chamando essa agricultura moderna, onde eu vou utilizar o software, os programas de computador, para facilitar o trabalho humano, ter menos esforço humano e mais produção, nós estamos chamando de agricultura 4.0. Então, eu estou adaptando essa política nacional da assistência técnica e extensão rural também, para ampliar o serviço. Ah, mas aí vai substituir o trabalho do extensionista? Não, eu vou pegar, em vez do extensionista chegar lá e escrever na prancheta, como muitas ainda fazem ou fazia, não, eu vou permitir que, quando ele chegar ali, ele tira a fotografia da folha de uma planta, ele liga diretamente na Embrapa e sabe lá o que está faltando, qual adubo que é, se tem uma praga, uma doença, qual é essa doença, qual o produto que vai precisar de utilizar. Então, eu estou adaptando essa política nacional que foi feita em 2010 e praticamente os telefones celulares eram incipientes no Brasil e hoje com a conectividade vai chegar a banda larga, nos próximos 3 anos vai ter em 100% das propriedades brasileiras, então eu estou atualizando essa Política Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural para ter sistemas de produção sustentáveis no caminho de ampliar o serviço para o produtor. Eu estou lá no programa com uma gratuidade. Eu posso contratar uma assistência técnica em outra área ou ali mesmo para uma complementar? Sim, é uma pergunta fundamental. Eu já procurei discorrer um pouco, mas pode sim. O que eu disse é que a lei, ela não sobrepõe a Constituição Federal, então, na verdade, eu estou dando liberdade, inclusive o que nós já conversamos sobre isso, para as pessoas crescerem também. Igual o agricultor, ele está classificado para enquadrar no Pronaf, o dia que ele aumenta a sua renda, aí ele fica sem apoio do governo, ou seja, a política ela trava, querendo que as pessoas sejam sempre dependentes, e isso, a minha lei, ela procura dar essa liberdade. Os 84% dos agricultores familiares continua, segundo a Constituição Federal, a obrigação, o direito dele, a obrigação do governo de dar uma assistência técnica gratuita de qualidade, mas ele pode, por exemplo, constituir um grupo de produtores ou ele crescer
a sua renda e resolver que para uma das atividades, suponhamos que ele tenha avicultura e horticultura ou pecuária de leite, ele contratar um técnico específico para uma das atividades. Ele não vai perder a sua condição se ele não ultrapassar a classificação da Lei 11.326. Então, na verdade, em 2019, junto com a ministra Tereza, com a Anater, aliás, a Anater foi uma luta uma proposta minha, em 2011, no Congresso Nacional, nós lançamos um pacto pelo fortalecimento da agricultura, da assistência técnica e extensão rural, e tem um conjunto de leis que nós apresentamos. Uma delas é essa de modernizar, atualizar a política nacional, e aí a gente coloca, inclusive, amigo Zé Godrin, né, Godrin, um ponto importante. O repasse do governo federal para o governo estadual, que é diferente de repassar para uma entidade da iniciativa privada, mesmo que seja pública, ela é diferente, pode ser feito um repasse direto. Então, esse pacto também que está previsto na atualização dessa Política Nacional da Assistência Técnica, nós colocamos aqui o Sistema S, nós colocamos o Sistema Cooperativo Brasileiro, que tem assistência técnica de qualidade, as representações dos produtores rurais, os estados e os municípios, dando ali esse tratamento diferenciado, porque quando eu relaciono o governo federal com os estados e com os municípios, eu tenho que ter uma relação diferente do que tem com o Sistema S e também com as entidades da iniciativa privada, podendo o produtor ter, sim, essa liberdade. Um outro ponto também, que ele é fundamental, é que estava colocado que para uma entidade da assistência técnica, ela tinha que ter 5 anos de fundação, de criação. Nós sabemos que a vida das empresas do Brasil, se ela não tiver recurso, se ela não tiver trabalho, você manter uma empresa 5 anos para depois você poder participar das concorrências da Anater, do governo federal, isso é cruel, isso é para matar as empresas. Então, também nós colocamos que a partir dos 2 anos, as empresas estão habilitadas de poder credenciar para prestar serviço, com o objetivo de aumentar o serviço de assistência técnica e extensão rural, pela tecnologia, mas também pela a maior quantidade de profissionais atuando na área. Bom, nosso tempo está esgotando aqui, a gente não vai conseguir falar da conectividade da agricultura 4.0 hoje, nós vamos ter que retornar. E eu ainda quero registrar aqui, deputado, a Maria Raquel Lima parabeniza o deputado pela visão futurista para a agricultura brasileira, Wagner Alves de Mello parabeniza o deputado em defesa da agricultura e por acreditar na extensão rural pública. Bom, eu que agradeço, né, as contribuições, né, inclusive aqui em Minas um debate acirrado, falando da fusão da pesquisa com a extensão, fizemos um amplo debate, e essa semana falei também com a secretária de Minas da Agricultura, o secretário de governo reunido com deputados, com extensionistas, disse que vai fortalecer a Emater, fortalecer a EPAMIG, sem necessidade de fazer fusão. Então, assim, você vê que o movimento ele é nacional, eu presidi na Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, é uma obrigação minha, mas faço isso é uma luta de vida, uma história de vida toda em defesa da nossa agricultura. Então, para a gente encerrar aqui, o pessoal que é de outras regiões do país, que não sabe, você é engenheiro agrônomo de formação e também atuante da extensão rural, né? Sim, sou engenheiro agrônomo da Emater de Minas há 31 anos, fui presidente da Emater, da Associação das Emateres Brasileiras, tive a honra de ser secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, então a vida toda dedicada aí em apoiar a agricultura, o campo, para que a gente cada vez mais tenha mais emprego, renda e qualidade de vida. E sem extensão rural, eu disse que não tem desenvolvimento. Então, o agricultor, com assistência técnica, ele aumenta 4 vezes o valor bruto da sua produção por hectare ano. Então, quer melhorar o campo, investe na assistência técnica e na pesquisa. Deputado, muito obrigada, um abraço e numa próxima oportunidade a gente continua essa conversa. Um abraço, muito obrigado. Boa tarde a todos.